Bom Dia Nordeste. Tom Barros, Daniela Delavô. Verdinha FM, são 5 horas e 45 minutos, 5h45. Que dia é hoje, Tom Barros? Dia 3 de janeiro. A primeira data que a gente vai, de fevereiro. A primeira data que a gente vai marcar o dia 3 de fevereiro é ela. Dia em 1900, antigamente, nasceu Daniela Delavô. Senta que lá vem história. Pois Tom Barros, hoje, dia 3 de fevereiro. Hoje é dia de São Brás. Ele foi um médico, bispo e mártir. São Brás é o padroeiro dos laringologistas e dos pedreiros. A devoção a esse santo surgiu a partir das curas de males na garganta que são atribuídas a ele. Nessa data, é comum que os fiéis recebam uma bênção contra os males da garganta, quando um sacerdote encosta 2 velas cruzadas no pescoço das pessoas. Nesta mesma data, ou seja, dia 3 de fevereiro, mas de 1536, foi fundada a cidade de Buenos Aires. A capital da Argentina é a segunda maior área metropolitana da América do Sul, atrás apenas da Grande São Paulo. Ela está localizada na costa ocidental do estuário do Rio da Prata, na costa sudeste do continente. A cidade de Buenos Aires é a terceira maior aglomeração urbana da América Latina, com uma população de cerca de 13 milhões de pessoas. Tá aí, Buenos Aires, 1536 foi fundada. Legal. Né? O Brasil foi descoberto em 1500, 36 anos depois do descobrimento do Brasil, Buenos Aires foi fundado. E o que foi que Pedro Alves Cabral disse quando chegou aqui? Pedinho não tinha o que fazer, não, Pedinho? Não, aquele meme. Cheguei. Não, cheguei, Brasil, não é, Lolinha? Cheguei, Brasil. O corpo do Pedinho, Pedro Alves Cabral, tem uma parte em Portugal, parece que tem outra aqui no Rio de Janeiro, dividido, né, esse negócio todo. Eu sei que quando nós chegamos lá em Lisboa, eu fui com o Sérgio Pinheiro lá. Aí o Serginho olhou e disse: rapaz, você não tinha o que fazer, não. Sai daqui pra descobrir aquele negócio agora. Tem 2 mesmo que eu adoro. Um é esse do cheguei, Brasil. E o outro é da minazinha. Quem descobriu o Brasil? Os índios. Ela ganhou um picolé. Eu estudo, viu? Eu amo. Ei, vamos falar com o nosso Vandenberg Belém? Vamos. Pior que ela tava certa mesmo. Ela tá. Diário do Interior. O Vandenberg Belém vai falar, Tom, porque foi lançado lá no INCOR a série documental Ceará Francês, idealizada e dirigida por Roberto Bonfim, com direção de fotografia de Eduardo Barros. Essa série reconstrói o passado no presente, honrando as raízes e influências que moldaram a nossa cultura, né? Vandenberg Belém, bom dia pra você, boa semana. Vandenberg Belém. Bom dia, Vandenberg Belém. Bom dia, Tom. Bom dia, Dani. Boa semana para todos. Quem acompanha também a Verdinha, também a TV Diário, isso mesmo. Evento esse bem interessante, que foi o primeiro episódio dessa série documental, onde conta justamente, né, dentro desses 200 anos de relação entre o Brasil e a França, e o município de Icó, que teve grande influência francesa, principalmente também com a chegada do médico Pierre Teberge, né, Dr. Teberge, como ele abrasileirou o nome. E também teve lá nesse evento essa relação também do Icó, né, pela importância da influência francesa também, lá com a chegada dele naquele município, e também até mesmo Fortaleza, né, a gente sabe que teve também uma grande influência, La Belle Époque, né, como era conhecido, aquele período onde teve aquela pujança da influência, né, francesa no Ceará. E a gente esteve participando desse momento lá, conversamos com o Roberto Bonfim, com o Eduardo, né, o Dudu Barros também, eles estão ali à frente desse projeto, e em qual foi lançado esse primeiro episódio de 4 né, dentro dessa série que será lançada posteriormente. E o Eduardo e o Dudu contam pra gente um pouco sobre esse momento, né, como é que foi da pesquisa até chegar a essa série documental que está sendo produzida e exibida também, onde Icó recebeu o primeiro episódio. Vamos acompanhar. Justamente Icó foi conhecido como a Paris do Sertão. É o seguinte, primeiro que a gente tem que atentar que nosso trabalho como documentaristas já
para lá de 25, 28 anos, né, Dudu? E nós já tínhamos produzido os neerlandes em terras alencarinas, que é o legado neerlandês, na verdade, holandês, né? E por que não falar desse francês que também, porque o francês, quando acabou, ou melhor, quando os portugueses ganharam as batalhas na França equinocial, os franceses saíram do Maranhão e foram para a Serra de Ibiapaba, né? E fora, evidentemente, fora outras fortificações e tudo mais. Então, assim, nós tivemos muita influência francesa, principalmente na Belle Époque. Aqui, em Icó e em Fortaleza também, tivemos a Academia Francesa, as pessoas mais com poder aquisitivo maior iam estudar na França, então não tinha nada a ver com os Estados Unidos. Então, até a Segunda Guerra Mundial, a França, nós vivíamos a França, né? Tanto é que existia muitos lugares em Fortaleza que recebiam nomes franceses, né? Como a Torre Eiffel, era uma loja, tinha um nome, né? Como a Gare Paris, Bem, né? E outras instituições, como a própria Academia Excelente Letras, que tem influência da padaria espiritual e da Academia Francesa, que vem bem antes. Então, por que não produzir um trabalho falando desse legado francês geral do Estado de Ceará? E daí, eu e Eduardo Barros pensamos numa série documental de 4 episódios, do qual iniciamos o primeiro episódio aqui no Icó, com o título Icó, Aparício Sertão, que é um título que nós encontramos, segundo o professor Afonso, aqui do Icó, no jornal de 1861, 1861, eu acho que é 61 mesmo, dizendo assim: Icó, a capital, Icó, Aparício Sertão. E eu digo muito nas nossas discussões de pauta, eu falo muito com o Dudu, o documentário é uma pincelada da história para que as pessoas possam correr atrás de detalhes aonde? Nos livros. Exatamente, são duas linguagens que se fundem. O audiovisual, que é um chamariz, para o conhecimento maior que consta nos livros. Dudu? E assim, aqui o ICO ajuda muito. A gente já tinha feito o trabalho Charqueadas, né? 2012. Em 2012, quase 15 anos depois, eu achei o ICO mais belo ainda. E isso ajuda muito, facilita até o trabalho da gente. A direção, né? De fotografia, do drone, as imagens que a gente faz. Muito lindo, perfeito. É isso. Sim, é fundamental, porque assim, a Quai é capital francês, né? E ela, naquela época, Icó recebeu a influência francesa de um francês, Pierre Tendage. E daí, o Icó meio que não se desenvolveu como deveria desenvolver. E agora surge uma empresa francesa que está vindo para desenvolver, ajudar, né, esse desenvolvimento não somente cultural, social, mas econômico, de uma forma renovável. Então, encaixou essa parceria entre a Zoom Digital, eu Roberto Bonfim e Eduardo Barros, com a Quai. A Secretaria cedeu esse espaço para a gente lançar, então agradeço muito à prefeita, Secretaria de Cultura, por ter cedido esse espaço que é o primeiro teatro do Ceará, de 1860. A gente reconstrói, porque a gente tem que entender esse passado no presente, trazendo reflexões. Eu acho que isso é o grande barato mesmo do documentarista, né? Trazer reflexões, trazer verdades, e nós não temos a verdade absoluta. Quem vai direcionar os caminhos é quem está assistindo, muitas vezes, né? Por mais que a gente coloque algumas verdades, mas existem várias, não temos absolutamente a verdade absoluta. Então, assim, quando a gente traz essas reflexões, a gente entende um pouco e joga para o futuro. E aí são os caminhos da cultura que faz com que a coisa aconteça. Pois é, bem interessante esse documentário, esse primeiro documentário que conta justamente essa questão da relação do Icó com a França, né? Com essa influência francesa, na verdade.
E por lá também estiveram representantes, né, do Poder Público, da Secretaria de Cultura, dos próprios personagens, né, que participaram desse documentário. E a gente conversou também com o professor e historiador, memorialista, Altino Afonso, que ele conta com um pouco como é viver esse momento, como foi viver, na verdade, esse momento lá do lançamento dessa série documental, tendo Icó como a primeira cidade. Não poderia ser diferente, né? O Teatro da Ribeira dos Icós ali recebendo esse público para o lançamento desse primeiro episódio dessa série. Vamos acompanhar o que ele fala. Eu vejo como se fosse um momento de resgate da cultura do que Icó viveu há 167 anos, que foi a Belle Époque. Essa época, toda a influência aqui era francesa. Aqui nós tínhamos muitos franceses, mas depois do cólera mórbido, depois da Mortemberg, os franceses foram embora e essa história ficou guardada no fundo do baú. E hoje nós estamos revivendo esse passado que a gente viveu há 167 anos, que foi a Belle Époque, quer dizer, a bela época que Icó viveu com a influência francesa aqui no Icó. E um trabalho esse muito bem feito, Do né? Roberto, do Eduardo, né? de Eduardo, né? Um trabalho muito bem feito, que veio nos presentear com esse momento grandioso, esse momento de magia, de encanto, de glamour que Icó viveu. E eu fiquei muito emocionado em reviver esse passado, né? A gente está num momento muito importante, né? Hoje, no Teatro da Ribeira dos Icós. Pois é, importante também esse momento, das parcerias e do apoio para o desenvolvimento desse projeto, entre esse a Academia Cearense de Letras, a Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, o Museu Tertuliano de Melo, o Instituto Histórico do Ceará, a Aliança Francesa, o governo francês também, através do consulado, a própria Secretaria de Cultura do município de Icó também, e inclusive o Renan Moreira, secretário de Cultura e Turismo, ele fala um pouco sobre esse momento, né, lá no Icó, por receber esse projeto. Vamos acompanhar. A gente está num momento muito importante, né? Hoje, no Teatro da Ribeira dos Icós, construído por um médico francês de alma icoense, nós tivemos aqui a grata satisfação de lançar o projeto, né, da série documental Ceará Francês, que iniciou com o seu primeiro episódio, Icó a Paris do Sertão. Então, estivemos aqui reunidos. É bom lembrar que esse projeto é financiado pela Quer Brasil, né, uma empresa que está se instalando no município de Icó, vai fazer um investimento aqui de mais de R$1 bilhão, gerando emprego, gerando renda, e além desse serviço, né, desse trabalho voltado ao desenvolvimento econômico, também realiza esse trabalho social e cultural, financiando esses projetos. Então a gente pôde hoje conhecer um pouco da relação do Icó com a França, esse prêmio, né, que traz aqui a série documental para a gente poder disponibilizar para todos os nossos irmãos icoenses que tenham o interesse de conhecer um pouco dessa história. Então essa série é lançada para lembrar, né, para prestigiar os 200 anos de relação diplomática do Brasil com a França, e o Icó realiza aqui o primeiro episódio, né, o lançamento do primeiro episódio da série Ceará Francês. Temos um patrimônio, né, arquitetônico de mais de 400 prédios tombados pelo IPHAN, né? O Icó é um município tombado a nível nacional e grande parte desses patrimônios foram pensados, né, pelo Dr. Pedro Tebege, e tem essa influência francesa, né, e arquitetura neoclássica. Por isso que o primeiro episódio nada mais justo do que ser chamado Icó a Paris do Sertão, né, um berço de arte e cultura e da relação do Icó com a França. O lançamento desse projeto nas redes sociais acontece a partir de hoje, desta segunda-feira, onde as pessoas terão a oportunidade de ter acesso, né, a essa primeira série aí, desse primeiro episódio, na verdade, dessa série documental, conta justamente essa ligação do Ceará com a França. A gente volta com vocês. Só destacando que vai ser no canal Zoom Digital no YouTube. Agora sim, a gente volta com vocês aí no estúdio. Muito Obrigada, Vande. Vanderlei Belém, bom dia para você, muito obrigado, hein? São 5h59. A gente faz o intervalo, retorna daqui a pouquinho